Olá, eu sou Elton Chaves e o Estação SUS de hoje é sobre práticas abusivas no mercado de medicamentos. Comigo hoje no estúdio, Daniela Marreco, secretária executiva da CEMED. Daniela, seja bem-vinda. Hoje esse tema é um tema muito importante para todo o nosso país, principalmente porque medicamentos é um bem de consumo, né, um bem de direito à saúde e de direito à vida, em que a sociedade brasileira, né, e o país que tem na saúde um sistema como o SUS, o medicamento ele tem essa centralidade de debate, essa centralidade no contexto do cuidado em saúde e essa centralidade na perspectiva de buscar saúde, mas também nos aspectos sociais e econômicos, como é previsto na nossa política de saúde e no nosso sistema SUS. Então, com isso, o Brasil vem experimentando também a regulação do mercado de medicamentos, né? E essa experimentação tem sido uma prática muito positiva, não só bem vista aqui dentro do Brasil, mas também por vários países, tendo como um exemplo de case de sucesso por uma agência reguladora, como a Anvisa, né, mas uma experiência importante para que o abuso de preços na perspectiva do mercado de medicamentos não ocorra. Explica para a gente o que é a CEMED, como que a CEMED atua, como que isso acontece no Brasil hoje. Obrigada, Elton. Inicialmente eu agradeço ao CONASEMES pelo convite para participar do Estação SUS. Muito importante a gente poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a CEMED. Mas o que é a CEMED? Nem todo mundo sabe que nós temos no país uma Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a nossa CEMED. A CEMED foi criada em 2003 pela Lei 10.742, e é importante a gente contextualizar por que o país criou a CEMED, por que nós temos no país uma política de regulação de preços de medicamentos. A CEMED surgiu em 2003 em decorrência muito de uma CPI de medicamentos que foi instalada aí nos anos 90 aqui no Brasil, e que uma das razões da instalação dessa CPI foram as práticas abusivas que ocorriam no mercado de medicamentos. Naquele momento a gente via aumentos expressivos no preço dos medicamentos no mercado, muita variabilidade nesses preços e até algumas situações de desabastecimento também. Então, em decorrência dessas situações, uma das consequências da CPI que foi instaurada naquele momento foi a criação da CAMED, inicialmente em 2001, a extinta CAMED, que depois, em 2003, foi substituída pela CEMED, e desde então nós temos no país uma política de regulação de preços de medicamentos. E é importante que os dados mostram que após a instalação da CEMED em 2003, o nosso mercado passou a ter uma estabilização nos preços de medicamentos. Aquela variabilidade que acontecia lá atrás, ela não existe mais hoje, os preços são muito mais estáveis. Eles têm regras hoje muito definidas para qualquer ajuste que precise ser realizado, e esses ajustes eles sempre são acompanhados dos índices de inflação do país. Então são ajustes que são controlados também pela CEMED e que mostraram uma estabilização nos preços de medicamentos. Então, além dessa questão de regular o mercado, de definir os ajustes que são possíveis nos preços de medicamentos, a CEMED também atua na definição de preços máximos. Então isso é Perfeito. Um conceito muito importante. Nós definimos o preço teto pelo qual um medicamento pode ser comercializado no nosso país, e para isso existem regras, existem critérios técnicos para que a gente possa chegar na definição desses preços máximos, e também atuamos no monitoramento do mercado, para evitar que ocorram práticas abusivas, para evitar que ocorram práticas de sobrepreço, e que a gente possa investigar qualquer situação relacionada a essas práticas para manter a saúde do mercado de medicamentos no nosso país. Perfeito, Daniela. Acho que essas são informações importantes. E aqui você citou alguns aspectos que é importante a gente falar tanto para a sociedade quanto para o gestor. A CEMED estabelece tetos. Esses tetos máximos, como muito bem estabelecido aqui, falado pela Daniela, mostra que a partir desse teto para cima é abuso de preço. Então,
esses tetos, eu acho que é importante a gente explicar um pouco, se você pudesse nos contar um pouco, o preço máximo de venda ao consumidor, você citou, que é o PMC, né? Mas também a gente tem outros tetos relacionados ao preço máximo de venda ao governo, preço fábrica. Então a gente tem bem estabelecido, e que bom então que a gente tem hoje uma estabilização dos preços no país, mas esse é um tema que gera muitas dúvidas. Explica pra gente o que são esses tetos e esses máximos bem colocados. O que é o PMC, o que é o PMVG, o que é o PF, preço fábrica, até para quem está nos assistindo, os trabalhadores, os gestores, entenderem como que isso funciona. Sim, é muito importante que tanto os cidadãos, os gestores, que todos tenham conhecimento em relação a quais são os tipos de preços que a gente tem no mercado brasileiro. Então, nós temos inicialmente o preço fábrica, que é o preço que a gente define quando a gente faz a análise do pedido de precificação de um medicamento. Então, depois que o medicamento é registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa Anvisa, o medicamento vai para a etapa de precificação. Nessa etapa, nós vamos definir o preço fábrica desse medicamento. E o preço fábrica é o preço que é utilizado pela indústria farmacêutica, pelo fabricante e pelos distribuidores para comercialização desses produtos. O preço fábrica também é o preço praticado pelo canal hospitalar. Os hospitais também precisam praticar o preço fábrica na negociação dos medicamentos. Além do preço fábrica, nós temos também, como você mencionou, o preço máximo ao consumidor. O que é o preço máximo ao consumidor? O preço máximo ao consumidor ele é calculado a partir do preço fábrica e nós temos fatores estabelecidos nas resoluções da CMED para fazer essa conversão entre o preço fábrica e o preço máximo ao consumidor e ao preço que vai ser praticado no varejo. Então, as farmácias e drogarias, quando elas vendem os medicamentos que os consumidores vão até as farmácias para adquirir os seus medicamentos, a gente está falando desse preço máximo ao consumidor. E, por fim, nós temos o preço máximo de venda ao governo, que é o PMVG. Ele é calculado também a partir do preço fábrica e ele tem um desconto obrigatório, que a gente chama de coeficiente de adequação de preço, o CAP. O CAP ele é aplicado em relação ao preço fábrica para que a gente tenha esse desconto obrigatório a ser praticado nas vendas destinadas aos órgãos da administração pública e também nos medicamentos que são adquiridos por força de decisão judicial. Hoje o valor do CAP, esse desconto, ele é de 21,53%, com o objetivo de que a gente tenha essa redução no preço de medicamentos que sejam de interesse, que sejam importantes para os programas públicos de saúde e também nos medicamentos que são objeto de ação judicial. Perfeito, Daniela. Acho que essa informação é muito importante para os dois segmentos, para a sociedade em geral. Então, sociedade, preço máximo de venda ao consumidor, a farmácia lá da esquina do varejo, quando bem citado aqui pela Daniela, não pode vender acima desse teto. Se for, é uma prática abusiva. A mesma coisa, eu acho que é um outro recado para o gestor. Senhor gestor, preço máximo de venda ao governo. Ficar atento à publicação dessa lista de preços feita pela CMED, já com um desconto obrigatório em cima do preço de fabricação, que é o preço fábrica. Daniela, acho que são informações relevantes, mas você entrou num ponto importante e sensível para a gestão. Judicialização. Então a gente tem nas secretarias municipais de saúde, nas secretarias estaduais de saúde, ou até mesmo as compras pelo Ministério da Saúde, as compras ordinárias. Né? Então, essas compras ordinárias a gente já tem, então, todo o regramento estabelecido e aí, a partir dali, daquele teto para baixo, pode ser negociado e tem uns processos licitatórios. No caso da judicialização, ela é uma compra extraordinária, né? Não está dentro do processo programado, é uma coisa que vem, acontece, é um fenômeno que alguém solicita um acesso que não está com previsibilidade orçamentária e muitas vezes há muitos relatos que esses valores praticados oscilam. Você não tem um teto estabelecido por preço judicial, isso de forma relatada. Como que a CMED atua? Você falou do CAP, né, em relação à judicialização. Como que a CMED atua nesses casos e que orientações você pode passar para os nossos secretários ou para quem está no setor de compra, na administração pública, nesses casos da judicialização?
Excelente, Elton. Esse tema está sendo muito discutido. A judicialização de medicamentos, como é que a gente garante a sustentabilidade do nosso sistema de saúde, seja o sistema público de saúde, seja a saúde suplementar, como a gente garante a sustentabilidade dos nossos sistemas de saúde nesse cenário de medicamentos de alto custo e nesse cenário da judicialização. E essa ferramenta que nós temos no país, o CAP, é uma ferramenta essencial nesses casos, porque ela deve, por meio de resolução da CMED, esse desconto precisa e deve ser aplicado em todos os medicamentos que são adquiridos por força de decisão judicial. Então, o que é importante nessas situações? É importante que, primeiro, o judiciário, ao conceder aquele medicamento para determinada pessoa física diante de um pedido, que seja muito bem estabelecido na decisão que o preço a ser praticado é o PMVG, porque por força de resolução da CMED nós temos que aplicar o CAP nessas situações. E é importante também que no momento da compra e da venda desses medicamentos, tanto o adquirente quanto o vendedor apliquem o CAP nesse medicamento para que ele possa ser adquirido com esse valor que deve ser praticado e que tem esse desconto obrigatório precisando ser aplicado a esses produtos para que a gente tenha essa redução no preço de um medicamento que, como você muito bem colocou, às vezes está fora do orçamento que foi planejado para o nosso sistema de saúde. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade, fazer um parênteses aqui e divulgar para as pessoas, para os órgãos, para os gestores que nós lançamos esse ano, recentemente, uma ferramenta muito importante que é o painel de consulta de preços de medicamentos. E esse painel está disponível lá no portal da Anvisa, na página da CMED, qualquer pessoa pode acessar. Ele é uma ferramenta muito mais fácil da gente consultar qualquer preço de medicamento, então seja o preço fábrica, seja o preço máximo de venda ao governo ou o preço máximo de venda ao consumidor, a gente pode consultar de uma maneira muito mais intuitiva por meio desse painel. Eu consigo buscar por princípio ativo, por nome do medicamento, eu consigo ver o preço desse medicamento em diferentes estados, porque a gente tem alíquotas de impostos que são diferentes entre os estados também. Então, é uma ferramenta que facilita a consulta de preços, muito mais fácil do que as listas em PDF, que a gente continua publicando, mas a ferramenta, o painel, ele é mais intuitivo e o objetivo é que a população utilize esse canal para verificar se realmente os preços dos produtos no mercado estão de acordo com o que foi estabelecido pela CMED. Perfeito, Daniela. Eu acho que eu quero reforçar isso para os nossos gestores. Senhor gestor, dois pontos importantes. Judicialização, aplicação obrigatória, não é opcional o desconto CAP. Seja independente que se for processo judicial, tem que ser o pagamento, a aquisição por preço máximo de venda ao governo, já aplicado o desconto CAP. Na dúvida de preços, consultar o painel de preços da CMED publicado no portal da Anvisa. Perfeito, Daniela. Eu acho que isso são ferramentas que contribuem para a sociedade brasileira em geral, mas também muito para a gestão, né, e do planejamento do sistema único de saúde em todas as suas esferas. Eu queria aproveitar um outro ponto importante com esse debate, nessa questão de práticas abusivas no mercado de medicamentos. A gente convive com uma realidade no Brasil já há algum tempo, né? Só muda, às vezes, não é nem o código ATC, que quando a gente fala dentro do medicamento, não é nem o código do grupo terapêutico de medicamentos, só muda realmente os princípios ativos. A gente vem convivendo com uma dificuldade na oferta de medicamentos no mercado brasileiro. Seja por oferta quantitativa ou qualitativa ou até qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Né? Ou eu tenho um determinado grupo terapêutico, alguns analgésicos, alguns antibióticos, ou eu tenho problemas com antibióticos que atendem a maior parte da população, outros não, ou eu tenho produção, mas não é na quantidade da demanda que está hoje no mercado, tanto público quanto privado, tanto no SUS quanto no varejo, né, das farmácias comunitárias, e isso tem gerado o que a gente chama de desabastecimento de medicamentos. Né? Com esse desabastecimento, na compra pública, os gestores fazem seus processos de compra, licitações, pregões. A consequência disso, dessa baixa oferta, é processos licitatórios desertos, né, ausência de fornecedores no processo de entregas, ou
solicitação de adequação de contratos ou realinhamento de preços, porque na baixa oferta, a consequência mais direta é o sobrepreço, né? Os preços tendem a aumentar. Isso é teoria econômica, né? Se eu tenho uma demanda, alta demanda, baixa oferta, preços maiores. Eu queria te ouvir nessa perspectiva, né? Como que a CEMED ela atua nesses casos e o que a senhora, enquanto secretária executiva, o que a CEMED pode orientar os gestores nesse caso? Tem como agir diante ou da prática abusiva ou nessa perspectiva de você corrigir os rumos da aquisição? Excelente. Eu queria ressaltar 2 aspectos importantíssimos em relação às práticas abusivas e em relação a essa questão de desabastecimento que você colocou tão bem. A Anvisa ela tem uma resolução, a resolução de diretoria colegiada número 18 de 2014, que traz um mecanismo que obriga as empresas detentoras de registro de medicamentos a notificarem a Anvisa qualquer situação de descontinuação dos seus medicamentos. Seja uma descontinuação temporária, seja uma descontinuação definitiva, ela precisa ser comunicada à agência. Então, primeiro é importante que os gestores, ao fazerem esses pregões para aquisição de medicamentos, se o pregão for deserto, se verificarem uma situação de desabastecimento na prática, que comuniquem à Anvisa daquela situação, para que a gente possa verificar se a empresa fez a comunicação, se realmente é uma situação que está em desabastecimento, porque sempre que isso acontece, a gente toma as medidas que forem possíveis para tentar mitigar o desabastecimento daquele produto. Então, nós vamos comunicar ao Ministério da Saúde, vamos comunicar às secretarias de saúde em relação a um possível desabastecimento daquele medicamento. Então, tem primeiro essa questão de comunicar à Anvisa em relação a esse cenário de falta de produtos no mercado. E como você colocou, a decorrência disso muitas vezes é o sobrepreço. Então, a gente lida com práticas abusivas no mercado que muitas vezes são decorrentes de situações de desabastecimento. E o que é que as pessoas, os gestores em saúde podem fazer nessas situações em que eles verificam uma oferta, não precisa ser uma venda, a oferta de medicamentos por preços superiores ao aprovado pela CEMED já é uma prática abusiva ao mercado. Então, tanto na situação de oferta de medicamento quanto na situação de venda de medicamento acima do preço aprovado pela CEMED, qualquer pessoa, qualquer gestor em saúde deve encaminhar uma denúncia para a CEMED. Ao receber essa denúncia, nós vamos abrir um processo sancionatório, vamos fazer a investigação para ver se realmente aconteceu uma infração ao mercado de medicamentos e, se houver a comprovação dessa infração, a empresa, seja a distribuidora, seja a fabricante, seja a farmácia, ela vai ser penalizada nos termos da resolução CEMED número 2 de 2018, que traz como é que essas multas são calculadas, quais são as infrações ao mercado de medicamentos e como é que as pessoas e os gestores em saúde podem encaminhar para a CEMED essas denúncias. Nós lançamos agora em agosto de 2024 um formulário para o envio de denúncias à CEMED. É uma nova ferramenta com campos para preenchimento, então nosso objetivo é que seja uma ferramenta mais intuitiva, de fácil acesso e de fácil preenchimento, mas que também traz ganhos para a CEMED, porque a gente tem uma entrada mais qualificada dessas denúncias. Então é importante que em qualquer situação de sobrepreço, as denúncias sejam encaminhadas para que a gente possa investigar, possamos apurar e adotar as medidas que forem necessárias. Daniela, desculpa, é um ponto importante. Qualquer pessoa quem pode denunciar? Qualquer pessoa. A denúncia ela pode ser uma denúncia identificada, ela pode ser uma denúncia anônima. Isso está bem claro lá na nossa página, então se a pessoa não quiser se identificar, ela não precisa. A identificação ela é importante porque nós sempre damos retorno para aquela pessoa que encaminhou uma denúncia para a CEMED. No final do processo de investigação, a gente vai dar um retorno informando a empresa foi penalizada ou a empresa não foi penalizada, qual foi a penalidade aplicada, e nos casos de denúncias anônimas nós não conseguimos dar esse retorno, mas também é uma possibilidade. E além do formulário para o envio de denúncias, como é uma ferramenta nova que pode gerar dúvidas, a gente publicou também um tutorial. Lá tem o passo a passo, lá tem a foto da caixinha do medicamento, então a pessoa consegue olhar e ver quais são as informações que a CEMED precisa. Eu preciso do nome do medicamento, preciso do fabricante. Então lá no tutorial tem onde identificar as informações do medicamento para que a denúncia possa ser enviada de forma qualificada para a CEMED. Perfeito. Eu acho que
um outro recado importante para o gestor. Assim como a simples oferta não precisa ser uma venda concretizada. Senhor gestor, a simples oferta de um medicamento com preço abusivo é crime. Está fora do normatizado pela CMED. Então, o caminho é denunciar. Acesse o portal da Anvisa, o portal da CMED, onde tem um canal com formulário, com link facilitado para fazer essa denúncia. Bom, Daniela, eu queria aqui agradecer bastante, né? A gente tem no CONASENS tentado fazer um monitoramento desses eventos de desabastecimento. O CONASENS tem uma iniciativa com aplicativo e agora com acesso web, que é o chamado Monitor AF, né? Onde os gestores, de forma anonimizada, fazem alertas de desabastecimento, né? E dentre, né, os motivos, né, os motivos geradores de desabastecimento, a gente encontra também motivos de preço acima da CMED, né? É um painel aberto, acesse, senhor gestor, está lá nos painéis do CONASENS, no portal do CONASENS, acessa o painel do Monitor AF e baixa o aplicativo para caso essas situações ocorrerem, o senhor poder contribuir com a gestão do sistema e também com a CMED, com a Anvisa, para dar esses alertas. E nesses motivos, né, ainda é um percentual um pouco, talvez não muito relatado, ou por não saber identificar o sobrepreço. Em torno de 10% dos motivos está acima da CMED. Para a gente finalizar, eu queria assim, uma palavra da CMED assim, para os gestores, de como que a gente pode, para que ter essa segurança, né, para que a gente possa colocar para o gestor que isso não é uma denúncia só para fins de penalização, e que verificar esses preços no painel, adotar essas ações, é também uma medida de segurança e protetiva para o gestor. Então eu queria, para a gente fechar essa orientação, e como que a CMED orienta e faz essa recomendação geral. Tá certo. Antes de dar a orientação, deixa eu compartilhar alguns dados que Perfeito. a equipe levantou e eu preciso trazer aqui, porque eu acho importante que os gestores tenham conhecimento de como é que está o recebimento de denúncias. Eu acho que a CMED ainda recebe poucas denúncias, considerando o tamanho do nosso país. Então, a gente fez um levantamento considerando todas as denúncias recebidas desde 2018 até hoje. E a gente viu, por exemplo, que dos municípios, a gente só recebeu denúncias de 111 municípios. Nós temos mais de 5.000 municípios no nosso país. Então, será que nos outros municípios não estão ocorrendo práticas abusivas ao mercado de medicamentos? Ou será que as pessoas ainda não conhecem esse canal para o envio de denúncias à CMED? Então, é importante chamar os gestores em saúde e a população como um todo a enviar denúncias para o nosso canal. A gente viu que durante a pandemia a gente teve um aumento muito importante. A gente passou aí de uma média de 8 denúncias por mês para 22 denúncias por mês, então um aumento de 3 vezes no quantitativo de denúncias recebidas pela CMED, o que é exatamente o que você falou. Em um cenário de crise em saúde, de desabastecimento, as práticas de sobrepreço, elas aumentam, tendem a aumentar, e com isso a gente também recebeu um aumento de denúncias, mas é importante que a ferramenta seja utilizada por todo o país, por todos os municípios, por todos os estados. Então, fazer aqui esse pedido que realmente a população nos encaminhe essas denúncias para que a gente possa ampliar a nossa atuação. E como você colocou também, o nosso objetivo ele não é só a penalização, não é esse com certeza. O nosso objetivo é a educação. Então, são medidas também, em grande parte, educativas para que o mercado saiba quais são as regras da CMED, saiba como é que os medicamentos devem ser comercializados no nosso país, e a gente tem, ao longo do tempo, uma redução nessas práticas de sobrepreço, nessas práticas abusivas, e um mercado mais bem regulado, com um menor número de distorções e um melhor acesso da população a esses produtos. Perfeito, Daniela. Eu acho que o principal objetivo de todos nós, né, do Brasil, no país, né, e para um sistema público universal como o SUS, é garantir exatamente esse direito, o direito do acesso a medicamentos, o acesso facilitado, e garantir que a integralidade do cuidado nessa perspectiva terapêutica seja
concretizadas e a gente ter, né, o Brasil poder contar com uma regulação econômica desse mercado, mas com esse objetivo de garantir esse acesso, né, no tempo certo, no preço justo, seja para o sistema, mas principalmente para o usuário. A gente não quer que as famílias se onerem, que as pessoas tenham, né, seus orçamentos comprometidos com com a sua necessidade de utilização de medicamentos. E as práticas abusivas não é saudável para ninguém. Então, com isso a gente agradece muito essas orientações. Acho que a CEMED traz essa perspectiva não só pela perspectiva regulatória, mas sim de ser mais uma ferramenta, né, na perspectiva de trazer segurança jurídica, segurança sanitária, né, e segurança para garantir o direito do sistema e do usuário, do cidadão brasileiro no acesso a medicamentos. Daniela Marreco, nossa secretária executiva. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço participar dessa Estação SUS pelo convite e a CEMED fica à disposição. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma Estação SUS de hoje. Acessem o portal do Conasens, sigam o canal do Conasens nas redes sociais e na web.